Jesus, o Deus provedor. O Evangelho de João mostra muito, quem tem acompanhado essa série, Jesus como Deus. Revela muito a divindade de Jesus, desde o começo até o fim. E hoje nós vamos ver sobre Jesus ser um Deus que provê, um Deus que supre o seu povo, as nossas necessidades. E nós vamos estudar o texto de João capítulo 6, o famoso texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Essa história, esse é um milagre mais bem relatado, mais bem documentado de todos os evangelhos. Uma história muito conhecida, a multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6 diz assim a Escritura: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus, o Deus provedor. Nesse texto nós vamos ver Jesus como o verdadeiro Deus, revelando o seu amor e o seu poder, nesse milagre da multiplicação dos pães e peixes. Conforme nós observamos na leitura do texto, havia uma grande multidão que foi atrás de Jesus. Jesus estava agora no norte, na região da Galileia, do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. E ele está ali então no norte da Palestina e uma grande multidão o comprime, vai atrás dele. E o evangelista João relata que essa multidão tinha cerca de 5.000 homens. Então nós poderíamos dizer e deduzir, conforme os teólogos, que naquele dia estavam presentes cerca de, no mínimo, 10.000 pessoas ali diante de Jesus. E de onde veio tanta gente assim? Se a cidade de Tiberíades, onde Jesus estava, não passava de 2.000 habitantes, de onde vieram toda essa gente? O texto nos informa que era a época da festa da Páscoa. Então, os judeus de toda a região da Palestina e também do Império Romano, eles estavam indo em direção a Jerusalém para adorar a Deus, para observarem a festa judaica da Páscoa. Então ali na cidade de Tiberíades, naquela região, era rota de passagem. Então isso explica aquela grande multidão ali naquele dia. E a história diz que Jesus estava atendendo a multidão, quando de repente já era tarde e já não havia mais o que comer. Estava agora faltando pão, estava faltando comida. Havia uma necessidade muito grande ali. Eles precisavam de provisão de alimento. E é justamente nesse momento, onde havia escassez, onde
precisava-se de provisão, é que Jesus se revela como Deus provedor. E um Deus provedor que provê qualquer necessidade, que pode prover, suprir, satisfazer qualquer necessidade humana. Nós percebemos aí na narrativa, então, que a necessidade humana foi constatada. Havia uma multidão faminta, sem pão, sem alimento, já estava tarde, todos estavam exaustos. Então havia essa necessidade de abastecer aquela multidão. O problema era evidente, então como alimentar uma massa tão numerosa? E aqui nós vamos ver no texto que algumas propostas de soluções foram apresentadas pelos seus discípulos. Diante daquela necessidade de provisão, algumas sugestões dos discípulos foram apresentadas para Jesus. E a primeira sugestão para a resolução daquela situação, daquela necessidade humana, foi apresentada por Filipe, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E Filipe, então, em resposta até a um teste de Jesus, a uma prova de Jesus, ele procurou, então, apresentar algo diante daquela necessidade que precisava ser provida. Nós vemos no texto que Jesus ele perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Jesus faz essa pergunta para Filipe. E qual que era a intenção de Jesus? Colocar Filipe à prova. Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele decidiu colocar um teste de fé para Filipe. Jesus é Deus e ele, antes de todas as coisas, ele já bem havia determinado que iria multiplicar os pães e os peixes, que faria, no final daquele dia, o milagre. Porém, ele queria ouvir os seus discípulos. Ele queria colocar à prova os seus discípulos. E talvez qual que era a resposta mais esperada por Jesus? A resposta mais esperada talvez seria ouvir de Filipe: Jesus, eu não sei direito o que fazer, mas o Senhor está aqui, eu confio no Senhor. Porque Filipe havia visto o milagre já da transformação da água em vinho, como nós vimos em João capítulo 2. Ele viu o milagre de Jesus operando no paralítico de Betesda, depois de 38 anos, aquele homem prostrado ali naquele tanque. Agora ele está andando, porque Jesus realizou aquele milagre. E o texto do Evangelho de João vai dizer que Jesus fez muitos outros milagres que João não especificou quais foram. Mas o fato é que a multidão já estava indo atrás do Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus fazia milagres. E era esperado de alguém que estava com o Senhor Jesus Cristo 24 horas, uma resposta de fé diante daquela prova. Onde nós vamos comprar pão? E Jesus então coloca Filipe à prova, querendo ouvir o que Filipe diria, qual seria a reação dele, se ele passaria ou não na prova. Jesus sabia que ia multiplicar os pães e peixes, mas Filipe não sabia. A prova da fé é para nós, não é para Deus. Deus já sabia que Filipe ia ser reprovado no teste da fé. Porém, Filipe não sabia. E muitas vezes Deus nos prova, Jesus prova a nossa fé, para que nós possamos ver em que nível nós estamos na nossa confiança nele. Ele já sabe, muitas vezes, que nós não vamos crer mesmo. Ele já sabe, muitas vezes, que nós vamos agir com incredulidade. Mas então por que ele prova se ele já sabe? Porque eu preciso saber. A prova é para mim. A prova é para eu crescer, confiar nele, ver onde estou e procurar desenvolver a minha confiança no Senhor.
Diante daquela prova de fé, naquela necessidade da multidão de provisão, qual que foi então a sugestão de Filipe? A sugestão foi essa daqui no versículo 7. Respondeu Filipe: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar de alimento a essa multidão. Filipe, ele trouxe uma saída, uma explicação, um argumento lógico. Ele partiu para a matemática. Filipe utilizou do argumento da razão. Ele começou então a fazer orçamento. Algumas versões mais antigas dizem que Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários poderiam sustentar toda essa multidão. Poderia comprar alimento para toda essa gente. Filipe estava dizendo o seguinte, que nem mesmo 7 meses de trabalho poderia ser suficiente, o salário desses 7 meses, para comprar comida para todo aquele povo, porque o denário era o dinheiro, era o salário que um trabalhador recebia por dia. Cada dia um denário, 200 denários, 200 dias de trabalho. A multidão era tão grande, a necessidade era enorme, e o dinheiro não podia resolver, suprir aquela necessidade. Filipe fez orçamento, Filipe foi para a lógica, para o cálculo. Filipe observou a multidão, o tamanho da situação, fez as contas e chegou à conclusão que o dinheiro não poderia prover. E quantas vezes nós agimos dessa forma? Nós vamos para o lado racional. Pensamos. Nós usamos a lógica, a matemática, o orçamento. E meus irmãos, nada contra orçar, pensar. Tem um livro de John Stott que diz: crer é também pensar, e eu recomendo para os irmãos. Deus nos fez seres pensantes e nós devemos usar, sim, a razão. O problema é quando nós somos barrados, quando nós nos barramos na nossa própria razão, na nossa lógica, na lógica humana. E relação com Deus está além da lógica, vai além da matemática que o próprio Deus criou. Se você quer se relacionar com Deus, você tem que aprender a ir além do seu orçamento, além dos cálculos, além das leis naturais. Você está lidando com o Criador de todas as coisas, o Deus que faz milagres. A pessoa que ela é regradinha, ela é toda organizada, ela calcula tudo, ela levanta custo de tudo, ela faz orçamento. Isso é muito bom por um lado, meus irmãos. Mas esse tipo de pessoa tende, na hora da prova, como Filipe foi colocado, ficar desesperado. Porque não está treinado, acostumado a viver pela fé. A confiar no Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes nós buscamos soluções apenas humanas e lógicas. E muitas vezes, na lógica e nas soluções racionais, nós não encontramos o que nós precisamos, a provisão que nós precisamos. Nem no dinheiro. Precisa muito dinheiro. E às vezes não é suficiente. Jesus nos chama para confiarmos nele, para irmos além da razão, da lógica, da matemática, do orçamento, do cálculo, do dinheiro. Abrimos mão desses ídolos e confiarmos nele. Você se identifica com Filipe? Você é muito racional. Você é muito da lógica. Mas a prova da fé vai te levar além da lógica humana, para você aprender a crer no Senhor, para que Ele venha prover
as suas necessidades. Depois de Filipe, veio um outro discípulo de Jesus. Quem era? André, irmão de Simão Pedro. E André, ele foi um pouco além de Filipe. André era um pouco mais otimista na busca de solução para aquela situação de necessidade do povo, da multidão. André, nós vemos aqui no texto, ele falou o seguinte: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que adianta isso tudo, ou isso para tanta gente? André, ele foi mais então otimista, ele não foi pessimista diante daquela situação, ele viu a necessidade de provisão, ele foi além do cálculo, ele não ficou ali com a calculadora que nem Filipe, fazendo orçamento, agindo racionalmente. Ele era mais proativo, ele foi atrás, ele se moveu, ele começou a se esforçar, ele tomou ânimo e foi no meio da multidão procurar algum tipo de solução. Ele buscou então, através do seu otimismo, resolver aquela situação, propor alguma alternativa para prover aquela multidão. E talvez você é uma pessoa otimista, diferente talvez de Filipe, que desanima quando os cálculos não fecham, quando a lógica não é suficiente. Você vai atrás, você mesmo assim se esforça. Você pega e lê livro de autoajuda, e daí você olha para o espelho e você fala 10 vezes: você é um vencedor. Você é o vencedor. Ó, você é um vencedor, meu. Não adianta nada. Mas você fala isso, porque você age dessa forma. Você procura mobilizar pessoas, recursos, correr atrás, se dedicar. Mas de repente você chega diante de algumas situações da sua vida em que você vê o seguinte: o meu esforço, a minha proatividade, a minha iniciativa, a minha dedicação, o meu otimismo não está dando certo. Não está funcionando. Não é suficiente isso aí. É mais ou menos eu, como pastor, chegar aqui à frente e dizer assim: irmãos, temos a necessidade aqui de comprar um aparelho novo de som. Vai custar 20 mil reais. É verdade, tá? Mas eu estou contando a história e já aproveitando para emendar uma necessidade de ser provida aqui. Aí, eu chego no outro dia e digo o seguinte: irmãos, agora a gente quer sustentar um missionário. E está aqui o missionário. O missionário está lá na África. E Deus tem colocado no nosso coração para a gente levantar recursos e mensalmente nós sustentarmos um missionário. E é verdade isso também, tá? Já estou aproveitando na mensagem. E aí, de repente, os mais otimistas, os Andrés daqui, vão começar a se mobilizar. Que legal! Vamos fazer o bazar da sobremesa. Vamos fazer a noite do hambúrguer ungidão, parte 2. Vamos fazer a noite do cachorro quente. Eu vou atrás de um, vou atrás de outro, deixa comigo, pastor, eu vou fazer alguma coisa, aí a pessoa vai, otimista, não vai dar certo. Mês que vem a igreja está com o som novo. E a pessoa se esforça, vai atrás, é otimista, vamos conseguir. Olha para o irmão do seu lado e diz: nós vamos conseguir. E a gente começa assim. Aí chega no fim das contas, não consegue. Poucos contribuem. Alguns são indiferentes. E aí a gente percebe que muitas vezes na nossa vida, apenas otimismo e esforço pessoal não resolve. Não que não seja algo bom, estou dizendo que é insuficiente, muitas vezes, para prover
numa grande necessidade. Nós temos aqui André, atrás de solução, um otimista. Ele levou lá um menininho, achou o moleque lá, no meio da multidão. 5 pães e 2 peixinhos. E João, ele fala que eram pães de cevada, o que nos diz que aquele menino era um menino pobre. Por quê? Porque a pessoa mais abastada, ela não comia um pão de cevada, ela comia o pão de trigo. A cevada era mais barato, a cevada ela era consumida pelos de classe baixa. E 2 peixinhos. E a palavra grega ali não é a palavra ictus para peixe, peixe grande, mas é uma outra palavra que indica peixe pequeno, como se fosse, os irmãos são pescadores, conhecem o lambari. É uma espécie de lambari ou uma sardinha em lata. 2 peixinhos e 5 pães de cevada. André chegou, foi atrás, otimista, chegou com aquilo lá e falou: olha, tem isso aqui, mestre, mas não é suficiente. O que é isso aqui para tanta gente? Eu até tentei, o senhor viu, mas só tem isso. Isso aqui não adianta de nada. E nós? Como nós temos lidado com as nossas necessidades, com as adversidades da nossa vida, com a nossa busca por provisão? Temos sido como Filipe, a lógica, a razão é o que conta, o dinheiro, não tem dinheiro suficiente. Ou nós somos como André, a gente corre até atrás, somos otimistas, trazemos alguma coisa, mas aí a gente chega à conclusão: não é suficiente. E quem então que resolve aquele problema? Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele tomou aqueles 5 pães e 2 peixinhos na mão. E foi na mão de Jesus que o milagre, que a solução emergiu, aconteceu. Enquanto estava na lógica humana, na busca de soluções apenas pelo uso da razão, em busca do dinheiro para resolver tudo aquilo, enquanto só estava no corre-corre, no otimismo, no esforço humano, frustração, insuficiência. A revelação da impotência humana era evidente. Qual que era a solução? Colocar nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus, o impossível aconteceu. A provisão ocorreu. Houve então a multiplicação dos pães e dos peixes. Começou a repartir. E a multidão começou a ser alimentada. O que nós temos feito? Nós temos colocado tudo nas mãos do Senhor? Ou temos buscado só resolver coisas pela perspectiva da lógica, da razão humana, do dinheiro, ou do nosso esforço, do nosso otimismo? Na prova da fé, nas necessidades que nós temos de provisão, nós devemos aprender a colocar tudo nas mãos de Jesus. Ele é o Deus que multiplica pães e peixes. Ele é o Deus que faz milagres. Aquilo que nós não podemos fazer. O texto diz que houve então esse milagre que alimentou aquela grande massa. Os teólogos liberais, eles não creem em milagres. Eles não creem que Deus é um Deus que age sobrenaturalmente, acima do que é natural. Eles creem que tudo que acontece é porque tem que acontecer, tem uma explicação lógica ou natural. Tudo é uma relação de causa e efeito. Não existem milagres. Eles olham para os milagres das Escrituras, os teólogos liberais,
e eles trazem uma explicação lógica acerca daquilo. Tirando os mitos, eles dizem isso, das Escrituras. Ficando só com os princípios, com os ensinamentos, com os valores do Evangelho. E os teólogos liberais olham para esse texto da multiplicação dos pães e peixes, eles dizem o seguinte: o que aconteceu ali naquele dia não foi um milagre assim sobrenatural. Jesus pegou os pães, os peixinhos daquele menino e multiplicou e alimentou a multidão. Não, não foi isso. O que aconteceu ali naquele dia foi algo que o menino fez e que comoveu toda a multidão. Aquele menino foi generoso. Ele não guardou o seu alimento. Ele apresentou, colocou nas mãos de Jesus. E quando toda a multidão viu uma criança levar o seu lanchinho para Jesus, apresentando para Jesus aquele alimento, todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a ficar comovido, constrangido. E aí o pessoal que tinha comida escondida lá no bornel começou a tirar da sacola. Eu não queria repartir com ninguém, estava aqui escondido, só estava esperando para eu sair, para eu comer. Então eles começaram a tirar, eles começaram então a agir com generosidade, daí repartiram todo mundo lá e todo mundo comeu. Parece até bonito isso. E generosidade é algo bonita e divina. Porém, não foi isso que aconteceu ali. Quem foi generoso ali foi Jesus Cristo. Ali nós vemos uma evidência não da generosidade da multidão. Nós vemos a necessidade da multidão. Já era tarde, todos estavam famintos, isso foi constatado, não tinha comida escondida. Mas nós vemos ali a generosidade do Deus encarnado. Em alimentar, em suprir necessidades de pecadores, de gente que não merece. Assim como eu e como você. Interessante que o texto diz que Jesus então multiplicou aquele pouco. E às vezes o milagre começa com um pouco que nós colocamos nas mãos de Jesus. O que você tem pouco e que precisa de multiplicação? Amor, coloca nas mãos dele. Zelo pela palavra, obediência. A obediência está devagar. Coloca nas mãos dele. Recursos, coloca nas mãos do Senhor. Alegria, a minha alegria está baixa. Sabedoria, falta sabedoria. Ânimo, estou desanimado. Fé, a minha fé está muito abalada. Saúde, situação familiar, apresenta para Jesus. Mas é tão pouco. Apresenta para Jesus. É Ele que tem o poder de multiplicar, de fazer milagres. Há coisas que só o Senhor pode fazer. E na prova da fé, Ele quer mostrar o poder dEle e a glória dEle. É interessante no texto que vai dizer que o suprimento que Jesus trouxe para a multidão, a provisão de Jesus, a necessidade da multidão, foi tão grande que todo mundo comeu e ficou satisfeito. Todo mundo ficou saciado. Em outras palavras, todo mundo ficou com a barriga cheia. Diz o texto que quando Jesus ele agradeceu, repartiu o pão e começou a multiplicar os peixes, o que diz aqui? Todos comeram à vontade. Olha, é free, come à vontade aí. Aqui a gente não regula não. Sabe quando você está no acampamento? E para mim às vezes é difícil isso, porque eu vou confessar, eu como bastante.
E aí as irmãs calculam lá, a batata palha. Gente, eu gosto de batata palha. Aí tem o estrogonofe, tem que ter batata palha. Aí as irmãs estão regulando a batata palha. E às vezes no meu egoísmo, se deixa também para mim, eu vou lá e pego um monte. Eu não penso na pessoa que está atrás de mim. Está naquela fome, vai pensar depois que comeu. Porque faltou para o irmão. Então, aí você vai empolgado com o prato. Você fala, irmã, capricha aí. Ela dá um punhadinho. Mas é isso? É, pastor, se sobrar, depois você pega mais. Então tá bom. Com Jesus não tinha nada disso. Gente, pega aí à vontade. Eu ia gostar de estar lá naquele dia. Não ia estar a irmãzinha lá, para dar um pedacinho só de pão. Ó, se sobrar, depois você come mais. E eles comeram à vontade, e todos ficaram o quê? Satisfeitos, saciados. Porque Jesus é um Deus que provê as nossas necessidades de uma maneira que nós ficamos satisfeitos nele, saciados nele. E ainda mais, nós vemos algo nesse texto que nos traz uma lição. E trouxe uma lição para os discípulos. Não só todo mundo comeu ali à vontade, se satisfez, como o que aconteceu mais? Sobraram. Quantos cestos com pães e peixes? 12. Quantos discípulos eram? 12. Os 12 incrédulos. Trazendo alternativas, sugestões, baseados na lógica humana, na razão, na matemática, nos cálculos, no dinheiro, no esforço, no otimismo. Olha aí, é como se Jesus estivesse dizendo assim, olha aí, o que eu faço. Todo mundo está satisfeito. E ainda sobraram 12 cestos cheios. E aquilo era uma lição para os discípulos, na prova da fé, que o Deus provedor das nossas necessidades, Ele é um Deus que não só nos deixa satisfeitos nele, com o que Ele provê, mas Ele pode fazer muito mais do que imaginamos ou pensamos. Ele pode ir muito além. E aquela sobra mostra um Deus que vai além. A sobra era além do que precisava. E a pergunta é, você confia nesse Deus? Ele chama você para entregar suas necessidades espirituais, emocionais, familiares, físicas, necessidades de todas as esferas. Aprenda na prova da fé a confiar no Deus provedor, que é Jesus Cristo. Ele pode suprir, prover a qualquer necessidade minha e sua. É isso que nós aprendemos nesse texto. Aí o texto vai dizendo aí, em seguida, que Jesus, ele, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, a multidão ficou em frenesi. A multidão ficou eufórica. E queria, então, colocar Jesus como rei. A multidão disse, ele é o profeta. Aquele profeta que Moisés falou que viria, é ele. Da mesma forma que Moisés, lá atrás, foi usado por Deus para o pão descer do céu, ele também fez isso aqui. E alimentou toda a multidão. E o texto diz então que Jesus pegou um barquinho. E sobre o barquinho nós vamos falar semana que vem o que aconteceu no barquinho. E aí já vem outro dia, que é o que eu quero falar agora para terminar. Jesus, ele abdicou de assumir um reinado ali naquela hora, porque não era o momento. Era uma tentação para Jesus, como foi tentado pelo diabo de receber todos os reinos da terra. Ali também era uma tentação para Jesus, porque a missão de Jesus, naquele momento, não era reinar. A missão de Jesus era ser sacrifício pelos nossos pecados. Então ele saiu. Aí a multidão descobriu no outro dia onde Jesus estava.
que aconteceu? Aglomeraram de novo, foram lá atrás de Jesus. A multidão voltou. E agora, eu imagino que essa multidão já era maior, porque já era grande no dia anterior. Imagina o pessoal espalhando o que Jesus fez, o milagre. Mandaram o WhatsApp para tudo quanto era grupo. Aí, lotou. Foi chegando gente. E aí nós vamos ver agora, finalizando, que Jesus é o Deus que pode prover, e somente Ele pode prover a maior necessidade humana, que é a necessidade da vida eterna, da salvação, da reconciliação com Deus, da vida com Deus, do perdão dos nossos pecados. Ele pode prover qualquer necessidade, mas só Ele pode prover a maior das nossas necessidades, que é a necessidade de salvação. O texto diz então que uma grande multidão foi até Jesus no outro dia. E qual que era a motivação? A motivação era pão, era alimento, era vida fácil. A motivação era ir atrás de Jesus pelo que Jesus podia dar. A multidão assumiu um papel de consumidor. Ali tinha gente que estava querendo consumir, ser consumista de milagres. E o texto diz, o texto que nós fizemos a leitura, e depois mais para frente, Jesus ele diz, vocês vieram atrás de mim. Jesus corta o barato da multidão. Porque eles chegaram no outro dia ali, eufóricos, procurando Jesus, e Jesus diz para eles o seguinte, olha, vocês vieram atrás de mim, sabe por quê? Vocês vieram atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. Vocês vieram atrás de mim por causa do que eu posso fazer. Vocês vieram atrás de mim por causa de milagres. Vocês estão me buscando porque vocês estão esperando de mim uma espécie de Papai Noel celestial, um gênio da lâmpada, alguém que vai resolver todos os seus problemas. É isso que vocês estão procurando, vindo atrás de mim. Vocês não querem a mim, vocês não querem a minha salvação, vocês não querem me seguir, vocês querem consumir aquilo que eu posso dar. E Ele pode fazer milagres como Ele fez, mas o problema é quando nós o buscamos apenas por causa daquilo que Ele pode fazer por nós. E a multidão estava motivada por isso. Era uma multidão utilitarista, se utilizando de Jesus para alcançar um fim que ela esperava. E isso acontece muito nos nossos tempos e aconteceu em todos os tempos. Há um sem número de pessoas em igrejas hoje, consumistas da fé, que vão, frequentam, se batizam, se tornam membros, mas a motivação é o quê? Consumir provisões materiais. E quando conseguem, ou quando recebem, se esfriam, vão embora, deixam tudo. Estou precisando de emprego, preciso de provisão aqui de emprego, é uma necessidade. Vem no culto de oração, vem em todos os cultos, frequenta, arrumou emprego, aí não vem mais. Porque agora tem emprego e agora tem dinheiro. E no final de semana eu não vou na igreja, eu vou usar o dinheiro para ir em tudo quanto é lugar. Não que não seja algo que nós não possamos fazer. O problema é esquecer. Nossa, eu estou precisando de uma namorada, de um namorado. Tenho essa necessidade, uma pessoa de Deus para mim, para eu casar. Busca, faz campanha, faz jejum, sobe no monte, faz de tudo. Arrumou. Não, agora eu não posso ir no culto, nós vamos sair no horário do culto.
A multidão era uma multidão consumista. Vamos ler o texto para a gente entender melhor. E Jesus, ele corta o barato daquela multidão e traz a multidão para aquilo que era mais importante. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Que pão era esse? É o pão lá que Jesus estava multiplicando. Vida fácil, é ganhar na loteria. Teologia da prosperidade, por que que ela dá certo no Brasil? Porque a gente quer vida mansa. A gente vai na igreja, se Deus me prosperar sem eu precisar fazer muito esforço, eu quero desse pão aí. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Parece que a gente cantou algo assim, né? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O povo então foi atrás do pão material, do milagre, busca por material. E não tem nenhum problema nós buscarmos a provisão das nossas necessidades imediatas. Porém, nós precisamos saber que existe uma necessidade muito maior, que é a necessidade de Deus, a necessidade de perdão, a necessidade de vida eterna, de salvação. E Jesus, ele diz: eu sou a verdadeira comida para isso. Eu sou a solução, a provisão para a sua vida eterna. Eu é que posso te satisfazer espiritualmente. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os vossos pais, os judeus do passado, eles comeram maná do deserto e eles morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim jamais morrerá, terá a vida eterna. No Antigo Testamento, nós temos Moisés, na época do Êxodo, no deserto. O povo ficou 40 anos ali no deserto peregrinando, esperando para entrar na terra prometida em Canaã. E Deus alimentou o povo no deserto através de um alimento chamado maná. E esse maná então caía do céu. O povo não colhia, o povo não trabalhava. Aliás, o povo colhia, mas o povo não plantava, o povo não trabalhava para poder adquirir aquele maná. Só precisava colher durante a manhã. Então, durante todo esse tempo no deserto, Deus alimentou o seu povo de uma maneira miraculosa, mostrando-se o Deus da provisão. Um Deus que pode cuidar do seu povo mesmo em situações das mais adversas, como, por exemplo, ficar 40 anos num deserto. E aí Jesus diz sobre isso. E ele então usa a história do maná no deserto como ilustração para falar dele. Olha, não tem um maná lá que alimentou fisicamente o pessoal e a turma morreu depois, porque era um alimento físico. Eu vou dizer para vocês o seguinte: eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. O Deus que se encarnou, veio até vocês. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim não vai morrer como o maná, como seus pais no deserto. O maná vinha todo dia, e quem comia depois morria um dia, como o nosso alimento físico. A gente vai morrer um dia, mesmo comendo, se alimentando fisicamente. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, o sacrifício dele foi uma vez só, é suficiente para todos, sacia todos, e quem dele come tem a vida eterna, não morre eternamente, mas vive
eternamente. E quando Jesus usou essa palavra, eu sou, e ele vai usar essa palavra, essa expressão por várias vezes no livro de João, a partir de agora, ele está chamando para si o título de Deus. Uma coisa sou eu dizer aqui para vocês, olha, eu sou pastor. O que tem a ver isso aí? Eu sou pastor. Outra coisa era alguém na época de Jesus dizer eu sou alguma coisa. Por quê? Eu sou era o nome de Deus. Como Deus se apresentou para Moisés? Eu sou o que sou. Eu sou é a palavra Yahweh, a palavra Yahvé para Deus. Jesus, ele arroga para si o título de Deus. Ele diz, eu sou está aqui. E o eu sou é o pão da vida. O Deus que é o pão da vida. O pão que desceu do céu. Vocês têm que se alimentar de mim. E o que acontece para eu me alimentar de Jesus? Eu preciso crer nele como meu Salvador. Jesus ele vai dizer no texto, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Deus faz uma obra em nós, mas nós devemos crer nele como Salvador. Nós devemos, assim como a gente ingere o pão físico e ele passa a fazer parte do nosso corpo, liberar substâncias que vão trazer benefícios para o nosso organismo, da mesma forma nós devemos crer em Jesus. E ele habita em nós a partir de então. E traz os benefícios da vida eterna, da purificação dos pecados, da justificação da nova vida, da salvação. Aí o pessoal já ficou intrigado com esse negócio de pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aí Jesus ele fala assim, eu vou usar agora uma outra ilustração para vocês. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna. A hora que ele falou isso, aí a casa caiu. Porque o pessoal levou ao pé da letra essa expressão. Eles entenderam que Jesus estava falando de algo literal. E para o judeu, falar de comer carne com sangue, eu até gosto de uma carne mal passada. Mas falar isso para o judeu, vocês vão comer da minha carne e do meu sangue vocês vão beber. Era um sacrilégio. Porque na lei de Moisés, que o judeu observava, eles não podiam comer carne com sangue. O sangue tinha que ser drenado na terra. Porque o sangue é vida, diz a lei. E Jesus diz, vocês têm que comer da minha carne e do meu sangue. Eles entenderam literalmente. E Jesus não está falando literalmente, ele não está falando nem da ceia ali ainda. Porque ele ainda nem tinha instituído a ceia. Algumas pessoas podem pensar, ele está falando da ceia. Não, ele vai falar da ceia na noite em que ele foi traído, lá na frente. E ele não está falando da ceia porque ele está falando, quem comer da carne do meu sangue e beber, vai ter a vida eterna. E ceia não dá vida eterna. E ele nunca usou carne para ceia, ele usou corpo e sangue para ceia. Quando ele fala de carne e sangue aí, vocês têm que comer e beber, ele está falando de crer nele, no sacrifício que ele faria na cruz. O seu sangue derramado e a sua carne punida, a ira de Deus caindo sobre ele, para nos trazer justificação pela fé. O pessoal achou que Jesus está falando de canibalismo. Eles falaram assim, mas que discurso doido é esse aí? Que discurso duro! Jesus estava chamando eles para um compromisso, para uma entrega. Vocês têm que ter uma relação comigo, vocês têm que se entregar a mim, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês têm que entregar a minha vida, vocês têm que entregar a vida de vocês para mim, vocês têm que crer em mim, vocês têm que me seguir, vocês têm que começar a me obedecer, vocês têm que começar a me ter como Deus de vocês. Aí o pessoal que estava ali só por causa de pão físico, para soluções mirabolantes, fáceis, no campo material. O pessoal falou, não, esse discurso a gente não quer, não.
Negócio de comer carne, beber o sangue dele, compromisso, crer nele como Salvador, vida eterna. Não, a gente não quer nada disso, não. E começou a sair um por um, diz o texto. Aquela multidão começou a abandonar o Senhor. A multidão não queria compromisso, não queria Jesus, não queria a vida eterna de Jesus. Não queria o amor de Jesus, queria o que a mão de Jesus podia fazer. E um por um começou a ir embora. Diz o texto que a gente leu que a multidão o abandonou. Quem que ficou lá? Mais uma vez, os 12. Os 12 ficaram. E aí Jesus ainda olha para eles. Eu acho que esses 12, quando Jesus começou a falar do discurso duro, come da minha carne, bebe do meu sangue, eu creio que esses 12 eles começaram a cochichar do lado. O mestre precisa começar a pegar mais leve, hein? E está pregando coisa muito pesada aí. E a turma está tudo indo embora. E o pessoal foi embora mesmo. Quando eles viram, só estavam eles lá. E Jesus. E aí Jesus ainda chega para eles e diz assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Vocês também não vão me abandonar? E aí Pedro, diz o texto que nós fizemos a leitura, responde: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos que tu és o Santo de Deus. Tu és o Messias, o Cristo. Eu quero encerrar, fechando esse sermão, convidando você a pensar sobre a sua vida com um Deus provedor. Você tem buscado Jesus pelo quê? Qual é a sua motivação? Qual é a nossa motivação? De repente você começou a buscar Jesus por causa de uma necessidade material e Deus até usa isso. Mas usa isso para você conhecer o verdadeiro pão da vida. Para você entregar a sua vida para Jesus como Salvador. Nós temos aqui um milagre didático, pedagógico. E nós vamos ver vários milagres assim no Evangelho de João a partir de agora. Jesus fez um milagre físico dos pães, a multiplicação, para falar de uma verdade espiritual mais importante: eu sou o pão da vida. Qual é a sua motivação em seguir Jesus? É só resolver problema imediato, material, que a sua lógica, a sua razão, o seu dinheiro, o seu esforço, o seu otimismo não conseguem resolver? Ele pode sim suprir e prover suas necessidades, saiba bem disso. Mas existe algo muito melhor e maior que Ele quer fazer. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer que você prove da comunhão com Ele, da vida dEle, do perdão, de salvação. E para isso você precisa comer do pão da vida, que é crer nele como Salvador. Não é comer pão de ceia, não. Você pode comer 500 pães de ceia e ir para o inferno no final, se você antes não creu em Jesus Cristo como Salvador. Ceia não traz salvação, mas aquilo que a ceia representa traz salvação, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Você crê nele? Você quer seguir Jesus para quê? Só para resolver problema? Ou você quer seguir Jesus por causa dele? Por causa do amor dele, da salvação que ele dá? Feche os seus olhos. Vamos orar.